Oi, oi pessoal, aqui é a Nana. Sejam bem-vindos ao Não Olhe Duas Vezes. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o terceiro episódio do documentário Moradores Indesejados, mais precisamente o episódio 3, intitulado Maratonista. Nele, você conhece a história do Youssef Khater. Ele é um golpista que, na minha humilde opinião, ele é muito pior do que qualquer outro golpista que eu tenha falado aqui no canal. E eu vou deixar aqui nos cards os outros vídeos dos outros golpistas, caso vocês tenham interesse. E também, caso vocês queiram ver os outros casos do documentário, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas antes eu quero pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações para não perder nenhuma história nova que eu postar aqui. Então vamos lá. Então a gente começa com a história da Kali. A Kali era uma garota americana, vinda do Texas, que em 2011 ela termina a faculdade dela e decide que quer explorar o mundo e conhecer lugares novos. Então, depois de pesquisar na internet, ela descobre que Santiago, no Chile, era uma cidade relativamente pacífica e com baixos índices de homicídio. E além disso, era um lugar não tão difícil de arrumar emprego, principalmente para uma americana, e também era fácil de conseguir um visto. Então ela vai para lá. E assim que ela chega em Santiago, ela consegue um emprego ensinando aulas de inglês e se aloja numa espécie de hostel, que na verdade era mais um alojamento, porque as pessoas ficavam lá por alguns meses e não por um curto período de tempo, como num hostel que a gente conhece. E foi lá que ela conheceu um dinamarquês chamado Youssef, que na verdade não era um dinamarquês, ele tinha vindo da Dinamarca, mas ele dizia que ele era palestino. O Youssef, ele era mais velho do que os outros moradores do hostel. Eles ficaram meio que amigos, né, todos os jovens de lá. E enquanto os outros moradores tinham, em média, 20 e poucos anos, o Youssef, ele tinha 32. Ele falou pra Kali e pros outros moradores que ele tinha ido pro Chile pra maratona do Atacama, pra correr na maratona. O Youssef, ele contava essas histórias fabulosas sobre si mesmo, dizendo que ele trabalhou nas forças especiais dinamarquesas e ele também se descrevia como um herói e um protetor que defendia as pessoas, o que é bem esquisito de você falar assim de si mesmo, então... Enfim, aí a gente já fica com uma pulga atrás da orelha. E quando o inverno chegou, a Kali e os outros moradores do alojamento, eles começaram a reclamar do frio, porque o lugar ele não estava em boas condições, principalmente as janelas, então elas não fechavam direito, elas estavam meio estragadas e ficava muito frio lá. Então o Youssef, ele chega para alguns deles e diz que tinha comprado uns apartamentos em Santiago, já que ele estava investindo em alguns imóveis. Então ele chamou esses moradores para ser os seus inquilinos por um preço abaixo da média. A princípio, eles estranharam, porque nem morador do Chile ele era, mas eles aceitaram porque eles queriam muito sair dali, eles estavam passando um perrengue. Então eles deram o dinheiro do aluguel para o Youssef, que prometeu estar preparando os apartamentos. No entanto, essa preparação ela nunca terminava e eles começaram a cobrar, tipo, cadê o apartamento, cadê a chave? Então, um belo dia, ele disse que ele mostraria a imobiliária para a Kali, para ela pegar as chaves do apartamento lá no dia seguinte, dos apartamentos lá no dia seguinte, e que depois eles passariam na casa da namorada do Youssef para pegar uma mochila que continha o dinheiro que ele devia, não só para os futuros inquilinos dele, entre aspas, mas também para outros moradores que ele tinha pedido dinheiro emprestado. Então ele estava devendo muita gente. E aí, no caso, a Kali iria entregar esse dinheiro para eles. Então chegou nesse dia e eles foram andando. E ele fez ela andar muito, como se ele não conseguisse encontrar a tal imobiliária. E lembrando que naquela época não tinha smartphone, então não tinha como acessar o Google Maps para ver onde você estava, era tudo no 2011, era tudo na cabeça mesmo. Enfim, era plausível ele ter se perdido. E aí eles decidiram parar em um bar para comemorar um novo apartamento e descansar um pouco, né? E aí o Youssef naquele dia ele bebe muito, como se ele tivesse tomando coragem para fazer o que ele ia fazer em seguida. Mas antes de continuar a história da Kali, eu vou pausar um pouco
e vou contar para vocês sobre outras pessoas que também estavam envolvidas com o Youssef naquele mesmo lugar, naquele mesmo período. Meses antes dele ir para o Chile, em 2010, o Youssef ele contata um homem chamado Meher, que era um coordenador de uma rede palestina na Dinamarca, que era um grupo que serve como uma rede de apoio para os palestinos. O Meher ele recebeu uma ligação do Youssef que dizia que ele iria disputar uma corrida aqui no Brasil, a Maratona da Selva, e ele queria representar a comunidade palestina. Ele queria, já que ele era um palestino, né, ele queria levar a bandeira, ele queria correr com a bandeira da Palestina. Então ele disse que ele precisava de cerca de $6.000 para a viagem. E o Meher ficou sensibilizado e decidiu fazer uma arrecadação online para ele. No entanto, ele não conseguiu arrecadar nem 10% do dinheiro que o Youssef tinha pedido. E na mesma hora, quando soube disso, o Youssef ele ficou furioso e ele começou a xingar o Meher e chamando o grupo dele de estúpido, enfim. Mas na mesma hora, assim que ele percebeu o que ele tinha feito, ele voltou atrás, se desculpando e dizendo que ele só estava muito frustrado pro Meher perdoar ele, até porque ele não queria perder o contato com ele, porque ele precisava dele para alguma coisa. Mesmo assim, ele conseguiu viajar para cá, pro Brasil, e ficou em primeiro lugar na corrida, no primeiro dia. Só que no dia seguinte, quando o Meher foi olhar no site, ele descobriu que o Youssef ele tinha sido desclassificado e decidiu contatar ele para ver o que estava acontecendo, né? Então o Youssef disse que ele tinha sofrido uma lesão na perna no primeiro dia, mas que ele queria continuar a correr mesmo assim, só que os médicos que examinaram ele, além de americanos, eram xenofóbicos e que não queriam deixar ele correr por puro preconceito. E assim, o Meher, ele não só achou que aquilo fazia sentido, porque faz sentido, como ele também ficou indignado com a suposta xenofobia que o Youssef tinha sofrido. Então o Youssef, ele avisou para ele que a próxima corrida que ele participaria seria a corrida do Atacama no Chile. E ele decidiu apoiar o Youssef com o que ele precisasse. E com isso, um outro membro da comunidade palestina, chamado Carlos, que morava no Chile, ele também se solidarizou com a história do Youssef. E não só os dois, como vários outros palestinos, decidiram acompanhar a corrida por causa da representatividade. E aí a gente tem também outra pessoa que se envolveu com o Youssef, que era um inglês chamado Dominique, que ele conheceu aqui no Brasil na Corrida da Selva. E eles começaram a conversar, ele disse que o Youssef ele era muito simpático e fazia amizade fácil. E assim que eles começaram a conversar, eles decidiram que queriam investir em imóveis juntos. Então eles decidiram investir em sociedade e o Youssef chamou o Dominique para correr a corrida do Atacama com ele. O Dominique ele já foi pro Chile com a intenção de investir também lá e acabou levando muito dinheiro com ele. Ele não diz no documentário qual foi a quantia de dinheiro, mas assim, pelo que eu entendi, foram centenas de milhares de euros. Assim, mais de 100 mil euros foi. E aí ele vai pro Chile também e prepara algumas coisas para a corrida, mas aí ele precisa voltar para Londres, para Inglaterra, por um curto período para depois voltar de novo para o Chile. Eu não sei o que ele não disse também o que ele tinha que resolver. E acabou deixando o dinheiro com o Youssef, porque ele não queria transportar o dinheiro o tempo todo. E o Youssef deixa com ele como garantia um papel escrito à mão, como se fosse um contrato. E quando o Dominique volta para a corrida, ele descobre que o dinheiro não estava mais com o Youssef, e sim com um suposto advogado. Então eles iniciaram a corrida e, como eu disse, vários membros da rede palestina estavam lá para ver o Youssef. E assim, então ele chega para o Meher com toda a gente contando com ele e diz que havia sido desclassificado de novo. E de novo ele usou a desculpa da perna machucada e dos médicos americanos e do preconceito e que não deixavam ele correr, a mesma história. E é dessa vez que o Meher não acredita e percebe que tem algo muito estranho com o Youssef e não era a perna dele. O Dominique também já tinha percebido que ele não ia conseguir o dinheiro dele de volta e aí ele decide abandonar a corrida na metade e ir para casa. Mas antes disso, o Youssef ele chama tanto o Meher
quanto o Dominique para jantar. E assim eles acabam se conhecendo. Isso foi muito crucial. Eles estavam muito cansados com a viagem e com a corrida, que eles nem conseguiram, principalmente o Dominique, que eles nem conseguiram refletir sobre o que estava acontecendo, quem era o Youssef. Mas ambos estavam já com uma pulga atrás da orelha. Chegando em casa, o Meher ele usou a internet para descobrir quem de fato era esse homem, quem era Youssef Kater. E por sorte, ele não estava usando um nome falso, o que tornou possível que o Meher descobrisse todo o seu histórico. Em 2009, ele enganou mais de 50 pessoas no esquema de uma viagem para Dubai, arrecadando o dinheiro delas e em seguida dizendo que a sua casa tinha pegado fogo. E ele estava respondendo por esses crimes quando ele contatou o Meher pela primeira vez. E ele fez isso justamente para fugir do julgamento, para fugir da Dinamarca. E aí o Meher ele consegue achar a irmã do Youssef e ele finge ser um jornalista. E ela acaba chorando e dizendo para ele que o Youssef tinha destruído a família dela. E foi aí que o Meher ele fica sensibilizado com a história da moça. E ele decide contar quem ele era e por que ele estava ligando, e sobre os palestinos e o que o Youssef tinha feito. E é aí que a irmã dele para e fala assim: calma aí, como assim palestino? Nós somos libaneses. Ou seja, ele tinha mentido até sobre isso. Assim que o Carlos e o Meher conversaram com o Dominique, eles descobriram que ele ainda andava recebendo e-mails de um advogado brasileiro. E depois de rastrear a fonte desses e-mails, eles descobrem que eles estavam sendo enviados de onde? Adivinhem? Do Chile. Ou seja, o Youssef ainda estava tentando aplicar mais golpes no Dominique. E convencido pelo Meher e pelo Carlos, ele tenta recuperar o dinheiro dele, ele volta para o Chile e pede para o Youssef levar ele até o tal advogado para eles fazerem negócios. Eles entram num carro e o Youssef começa a dar voltas pela cidade. E aí o Dominique ele perde a paciência e ele decide enfrentar o Youssef e diz que ele podia parar o carro, que ele iria descer, porque ele já sabia quem era o Youssef e também que não tinha advogado nenhum. E assim que ele saiu do carro e virou as costas, ele sentiu um impacto na cabeça dele. E ao virar, ele viu que o Youssef tinha atingido ele com um pedaço de madeira. Ele tinha sido golpeado por trás. Quando ele percebeu que ele ia ser atingido de novo, ele voa em cima do Youssef e os dois caem no chão batendo a cabeça. E assim, ainda zonzo, o Dominique ele consegue levantar antes e brigar com o Youssef e eles começam a disputar o pedaço de madeira. E quando as pessoas começaram a se aglomerar gente, o que está acontecendo? Os caras estão brigando. O Youssef, ele para, ele se arrepende, ele muda totalmente e ele começa a pedir 1000 desculpas pro Dominique, implorando para ele não contar nada pro Carlos e pro Meher e nem para ninguém. E quando o Dominique volta pra Inglaterra, ele não só conta pro Carlos e pro Meher, como também ele explica tudo o que aconteceu pro consulado do Chile em Londres. E se ele não tivesse conseguido se defender, provavelmente o Dominique estaria morto. E agora que a gente sabe quem é o Youssef, eu vou voltar para a história da Kali. Assim, vocês já devem imaginar o perigo que ela estava correndo. E enquanto eles bebiam naquele bar, o Youssef ele surge com um papo bem ridículo de que uma casa ali por perto tinha pegado fogo, ele tinha escutado isso, e que lá nessa casa tinha um vaso sanitário de ouro. E assim, é óbvio que a Kali ela não levou a sério, até porque ela achou que fosse uma brincadeira, uma espécie... Bom, no documentário ela diz uma espécie de caça ao tesouro. O que não faz muito sentido na minha cabeça, mas tudo bem. Então os dois vão, bêbados, pra essa tal casa, que na verdade não era uma casa, era uma borracharia abandonada. E tava cheia de fuligem e cheia de graxa. E eles entram nesse local e depois de vasculharem tudo e andarem lá por dentro, eles se preparam para ir embora. E assim que a Kali dá as costas, ela sente um impacto na cabeça dela, porque o Youssef tinha atingido ela com uma barra de ferro. E assim, vocês já perceberam que é assim que ele gosta de surpreender as vítimas dele, quando elas estão de costas e não podem se defender.
E assim que ela cai no chão, ele salta sobre ela e começa a estrangular ela e a gritar. E assim, com o Youssef apertando o pescoço da Kali, ela foi perdendo a consciência até apagar totalmente. E quando ela desperta, sim, ela por sorte, por muita sorte, ela despertou. Ela viu que ela estava embrulhada numa lona apertada dentro de um armário. E o Youssef tinha jogado um monte de terra em cima dela, como se ele quisesse enterrá-la viva mesmo. Nesse meio período, o Youssef, ele volta pro alojamento e diz que deu a mochila para Kali com dinheiro de todo mundo que estava lá. E que eles se separaram e foram para lugares diferentes. E a intenção dele era matar ela para poder jogar a culpa do dinheiro nela e se livrar das dívidas. Porém, horas depois, ela chega no alojamento e a primeira pessoa que ela dá de cara é com ele. E ele tenta agir como se tivesse muito preocupado. Nossa, onde você estava? O que aconteceu? Porque os outros moradores estavam logo atrás dele. E eles levaram ela para o hospital, os moradores, não o Youssef, que eram amigos dela também, né? E quando ela estava mais consciente, ela explicou para eles tudo o que tinha acontecido, tudo o que o Youssef tinha feito. E quando eles voltaram pro alojamento, ele não estava mais lá. Ele tinha deixado um bilhete que dizia que a mãe dele tinha morrido e ele precisava voltar para Dinamarca. No entanto, eles sabiam que ele tinha perdido o passaporte dele e ele não iria muito longe. Você não pode sair do país sem passaporte. O caso da Kali, ele logo foi parar na imprensa e todo mundo estava procurando pelo Youssef. Inclusive o Meyer, que ajudou, contando o que tinha acontecido com ele, com o Carlos e principalmente com Dominique. E assim, a polícia, junto com a advogada da Kali, eles ofereceram dinheiro pro Youssef através de uma amiga dele, como se fosse ela, assim, pra armar uma emboscada, pra quando ele fosse pegar o dinheiro, a polícia prender ele. Ele disse pra amiga que, ele foi muito esperto aí, que ele não receberia o dinheiro porque a agência não entregaria o dinheiro pra ele e alguém precisaria receber por ele. Só que quando um garoto chamado Xia Minlin, ele foi pegar a encomenda na agência, o Youssef estava esperando ele no carro. E, assim, é óbvio que a polícia prendeu ele, ali mesmo. E em junho de 2012, o Youssef Carter, ele é julgado e com muito esforço por parte da defesa da Kali, ele é condenado a apenas 600 dias de prisão por tentativa de assassinato. Isso porque a pena para tentativa de homicídio no Chile é muito baixa. E assim, como se não bastasse, quando ele está sendo levado do julgamento, ele vira e pisca para ela. O Youssef, ele foi deportado para a Dinamarca depois de cumprir a pena no Chile. Na Dinamarca, ele também foi preso pelos crimes anteriores, que ele já estava para ser julgado lá. E quando ele foi solto, ele fugiu para Costa Rica. Lá ele começou um esquema de celulares e foi preso de novo, só que dessa vez eles liberaram ele logo porque eles não tinham provas o suficiente. O Carlos, ele começou um blog sobre o Youssef para disseminar a história deles, a fim de alertar as pessoas. Só que o Youssef, ele nem usa mais o nome dele, ninguém nem ao menos sabe onde ele tá. E a última vez que ele foi visto foi na Dinamarca, em 2018. A Kali e o Dominique, eles conseguiram escapar com vida, mas com certeza outras vítimas não resistiram para contar a história, né, gente? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês tenham deixado um like. Na próxima semana eu trago o último episódio do Moradores Indesejados. Eu vejo vocês na próxima, um beijão e tchau, tchau!